que vai entrar com o time misto, quem é que vai entrar com o time completo. Vamos começar com o raio-x dos dois times. O São Paulo, por exemplo, não terá o Luciano, que cavou um idiota cartão amarelo, né, para ficar fora aí do jogo. Pablo Maia e Alisson machucados. São Paulo com 32 pontos, é o sexto colocado em 20 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Marcou 28, sofreu 21 gols. E no recorte dos últimos 5 jogos, nós temos uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Flamengo do Tite, primeiro colocado no Brasileirão com 40 pontos, junto com o Botafogo, né? 19 jogos, 12 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Marcou 39, sofreu 19. Nos últimos jogos, veja aí, são 3 vitórias seguidas, um empate e uma derrota. Pedro e Luiz Araújo também cavaram seus cartõezinhos para que não tivessem que jogar essa partida. Deixa eu acionar a nossa menina do Rio, Jéssica Dias. A Mama Jéssica, que vai nos explicar este momento em que o Flamengo é líder, mas que não traz... Se bem que é o seguinte, se pegar o banco do Flamengo com Gabigol, Bruno Henrique e companhia limitada, vem um timaço aqui para São Paulo. Tudo bem, Jéssica? Boa noite. Tudo bom, Cacá? Boa noite, um abraço para você, para os meninos aí do Bola. Tem isso, né? Vai um time reserva assim, suplentes diante do São Paulo, pensando muito no jogo da volta diante do Palmeiras pela Copa do Brasil. Só que teve mais gente que não viajou, viu, Cacá? Além dos dois aí que a gente já viu dos cartões amarelos, o Pedro e o Luiz Araújo, que receberam o terceiro cartão amarelo e não vão para a partida. Temos o De La Cruz, que não viajou. Ele se queixou ali de dores musculares e ficou no Rio de Janeiro se recuperando. A gente lembra que o De La Cruz, né, atuou na Copa América e voltou ali um pouco mais tarde para o Flamengo, se apresentando à equipe. E além disso também o Cebolinha apresenta desconforto muscular, está se recuperando, fica no Rio de Janeiro. Aí é aquilo que você falou, né, o Cacá? No banco de reservas, o Flamengo tem ali jogadores que estão mais ou menos nivelados com a equipe titular, digamos assim, pelo menos em algumas posições. Se a gente comparar o jogo contra o Palmeiras, apenas o Léo Pereira é quem vai ser titular nesse sábado diante do São Paulo. Só que aí no ataque, por exemplo, nós teremos aquela dupla, a fusão, né, do Bruno Henrique com o Gabigol novamente. Gabigol vai ter ali um posicionamento um pouco diferente que nós vamos explicar já já e vão estar compondo o ataque com esses dois jogadores, o Matheus Gonçalves e o Carlinhos. Bom, como eu falei, o time vai ser diferente, mas é claro que o Flamengo, por mais que seja o líder da competição, 40 pontos somados, tem um jogo a mais com relação ao Botafogo, segundo colocado, que está ali empatado, né, na soma dos pontos e leva desvantagem no saldo de gols. O Flamengo também pensa que é bom fazer um resultado diante do São Paulo fora de casa, até por conta dessa batida de jogos, confia nesses suplentes. E aí, guardadinho ali no banco de reservas, tem a Arrascaeta. Está travando a nossa conexão direto do Rio de Janeiro, onde está Jéssica Dias. Já voltamos, já nos conectamos novamente, Jéssica. Boa. Tem o Arrascaeta e tem outros jogadores. Falando do Arrascaeta, antes da gente falar de time, de eu bater a bola aí com vocês para a gente poder analisar esse Flamengo, vamos ouvir o Arrasca falando do confronto diante do São Paulo. Neste sábado é jogo pelo Campeonato Brasileiro. Sim, vai ser mais um jogo muito pegado, muito difícil. Ver que o professor fala de quem vai jogar, quem não, que é o melhor para o grupo. E a gente fala muito entre nós. Parte médica, preparador físico, todo mundo. O objetivo é um só, tentar continuar na liderança. E nosso time sabemos que todo mundo é importante, então quem está no banco, quando entra faz a diferença. E quando tem que começar jogando, tem que dar o seu melhor. E quem ficar de fora, ontem ficou muito claro a energia que eles passam também de fora para quem está dentro do campo. Então é um grupo que tem amadurecido muito. A gente está muito feliz que isso aconteça, então nos preparar da melhor forma e quem estiver no campo dar o seu melhor.
E o Kaká, só corrigindo, então, um ponto importante, eu falei o Flamengo tem um jogo a mais, né? Na verdade o Flamengo tem um jogo a menos, né? 19 jogos, enquanto o Botafogo, segundo colocado, tem 20, está empatado no mesmo número de pontos. Aí vale aquela discussão, né? O Flamengo está priorizando competição ou simplesmente entende que tem 2 elencos para disputar em 2 frentes? A gente pode falar do time antes ou depois de vocês me responderem, você que decide, Kaká. Sobre o Arrascaeta, Jéssica, alguém já convenceu algum vereador do Rio de Janeiro a dar para o Arrascaeta o título de cidadão carioca? Não, porque diz que ele comprou uma casa, ele quer morar na aposentadoria dele no Rio de Janeiro com a família. Tá muito feliz, muito realizado no Rio de Janeiro, né? Inclusive abriu um negócio com a esposa, uma doceria, enfim. O Arrasca, a gente brinca, né? Que o Arrasca tá muito carioca, de fato. É um cara que gosta da praia, gosta do clima do Rio de Janeiro, gosta da música daqui. E ele deu uma entrevista, né, à Flá TV, falando justamente sobre esse desejo de ter uma vida longa, inclusive com o pensamento de criar seus filhos, que ainda nem existem aqui na cidade, né? Então, tá muito feliz. Isso tudo começou, né? A pergunta foi, inclusive, por conta do terreno do Flamengo, que o Flamengo arrematou essa semana, e tá com previsão de construir e estar pronto em 2029. Aí o Arrasca foi lá e comentou, só 2029? Com risos, né? Como se dissesse, será que eu ainda vou estar aqui? Será que vai dar tempo? Hoje ele tem 30 anos de idade, né, Kaká? Mas, segundo o presidente Rodolfo Landim, enquanto ele for presidente, e esse ano tem eleição em novembro, né? O Arrasca não sai de jeito algum do rubro-negro. Tem, Bom, pelo tem menos... um vereador que já pode propor isso. Tem um que mora de Virilha, né? Marcos Braz. Bem lembrado. Protetor de Virilha, né? Já tem o vereador. Já. Agora, a Arrascaeta, olha, sinceramente, há pelo menos 5 anos, desde 2019, que o Flamengo ganhou aquela Libertadores, que eu coloco o Arrascaeta no meu top 5 de todos os times. Ele, eu acho que é um dos maiores craques aqui do futebol atual, sem sombra de dúvida. É o típico jogador, acho que qualquer um gostaria de ter no seu time, não é? Sim, sim. Arrascaeta? Por que não? Craque de bola, né? Com relação ao jogo contra o São Paulo, em cima das palavras da Jéssica, que ela disse lá, o que você acha, Pretzel? O Tite vai dar uma amenizada no jogo contra o São Paulo, que parece que está com carga absolutamente lotada no Morumbi. 50 mil ingressos vendidos, torcida do São Paulo é um negócio espetacular que anda fazendo, mas conhecendo o Tite pelo fato do Flamengo ser líder com jogo a menos, é tanque cheio. Mas vem com tudo contra o São Paulo, com qualquer time aqui. Vem para ganhar o jogo, claro. Se estivesse, por exemplo, em 5º lugar, né, um pouquinho distante do líder, eu acho que a postura seria diferente. Agora, líder e com jogo a menos, vai entrar rasgando contra o São Paulo. Diante disso, qual seria o time do Flamengo, Jéssica, para pegar o São Paulo? Temos um provável para colocar aí na tela. Vamos a ele, então, ô Kaká. O time não deve fugir muito disso. Goleiro é o Rossi, né? Wesley na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira com Vinha na lateral esquerda. Meio campo, Léo Ortiz fazendo a posição de volante, né? Mais uma vez, isso já aconteceu algumas outras vezes com o Tite, por mais que o Ortiz diga, né, que prefere jogar na zaga, mas a oportunidade é que aparece, ele vai aí para a volância, até porque o Pulgar recebeu uma entrada, né, no jogo diante do Palmeiras também, não está ali 100%, e aí ele vai compor então com o Alan, o Ortiz, o Alan, e na frente deles o Gabriel Barbosa. Gabigol então jogando com o Matheus Gonçalves na direita, o Bruno Henrique aberto pela esquerda e o Carlinhos de centroavante. Só que o Gabigol, esse posicionamento aí, vai variar bastante durante a partida. A informação que a gente tem é que ele vai ter liberdade para poder trocar com o Matheus Gonçalves do lado direito, mas não deve fugir muito disso não, Kaká. E esse é o time que o Flamengo vai enfrentar o São Paulo, então, no Morumbi amanhã. Gabigol é um jogador de muitas assistências, né, Jameli? Um cara que serve bem um ataque aí, flutua legal por qualquer região ali. E eu gosto dele jogando nessa posição, cara. Eu acho que porque ele tem liberdade para chegar na frente, para enfiar junto com o outro atacante. Eu gosto desse time aí do Flamengo. É um time bom, né? Mas eu vejo que o Flamengo vem muito desfalcado, cara. O De La Cruz, o Luiz Araújo, que tem decidido os jogos, né? Porque ele fez assistência, o Pedro só completou e ele fez um gol que era difícil contra o Palmeiras. Só dá um tapa na bola, cruzado, faz o gol. Então perde muito. De La Cruz, Pedro e Luiz Araújo perde bastante. E uma possível, né, substituição, que é o Cebolinha, também não vem. Então, apesar do time do Flamengo ser muito forte, vem bem.
é notícia boa para o São Paulo. Flamengo, tem outros clubes. Como é que tá essa situação do Gabigol? Tem bastante bastidor importante aqui que eu vou trazer para vocês. Mas vou falar aqui primeiro dessa novela aí do São Paulo na busca por um volante, né? O empresário do Thiago Mendes esteve no CT do São Paulo, Paulo Pitombeira, né? Esteve lá para uma reunião com os dirigentes do São Paulo. Não houve assim ainda uma conversa com os árabes, mas sim um início de estratégia de São Paulo staff para chegar nos árabes. E a ideia é que essa semana a gente tenha um desfecho, pelo menos que seja positivo ou negativo, nessa questão do Thiago Mendes. O Thiago Mendes foi para pré-temporada, teve lá aquela questão que ele foi expulso num amistoso. O clima é um clima assim de que o Thiago Mendes já deixou bem claro que gostaria de ser negociado, porém os árabes estão irredutíveis, né? A primeira pedida do São Paulo foi uma pedida de 1.200.000 euros e os caras queriam 7 milhões, né? Então, algo inviável. A participação da família do Thiago Mendes está sendo muito importante, a esposa dele, né, a Kelly, tem colocado muitas coisas nas redes sociais também, e ela faz ali o papel também de alguém presente no Catar, nessa conversa também com os árabes e tudo mais. Então essa semana a gente vai ter uma definição de Thiago Mendes, se vai ou se não vai. Hoje, não dá para dizer que teve um avanço, foi uma primeira conversa ali com o empresário do Thiago Mendes, traçando estratégias, aquela coisa toda, mas ainda não se tem algo mais assertivo, mais avançado. No caso do Paul Fernandes, ela também não dá para dizer que é uma negociação que está avançando ou está avançada. São Paulo fez a proposta para o Boca, né, uma proposta de uma compensação financeira, já que ele está em final de contrato, né, o Paul Fernandes está 6 meses, já pode assinar um pré-contrato, mas o São Paulo precisa do jogador agora, quer o jogador agora, então tem que ter uma compensação financeira. E o que foi enviado ao Boca Juniors ainda requer uma negociação, ainda o time argentino, por exemplo, tem interesse no Galopo, mas não é a ideia fazer uma negociação com o Paul Fernandes, né, num primeiro momento. Então, assim, o São Paulo está bastante cauteloso em relação a essa pedida aí do que o Boca quer para abrir negociações e tal, mas o São Paulo entende que com o jogador é a parte mais fácil de se resolver. Inclusive, nas primeiras conversas foram muito positivas, o jogador deu sinal positivo. A questão que pega é mesmo com o Boca Juniors. E claro que são duas negociações que correm paralelamente. O São Paulo vai fechar um ou outro, não vai fechar os dois. Mas assim, é uma situação que o São Paulo quer resolver essa semana. Tem o primeiro jogo hoje da Copa do Brasil e, claro, gostaria de contar com o jogador, assim como o Marcos Antônio está relacionado, né? Já está à disposição, já está no bid, está tudo certo com ele para poder já ajudar o São Paulo nesse momento. Então a ideia é ter esses jogadores já, pelo menos, encaminhada a situação ou não para a semana que vem. E aí, enquanto isso, São Paulo também está no mercado aí, já que o Maurício Lemos não chegou a um acordo com o São Paulo não ia ficar esperando, sentiu do jogador que não estava muito nessa questão de mudar de clube agora, então o São Paulo falou, vou retirar a oferta, valeu, obrigado, que não dá para ficar com conversinha, com joguinho, com negociaçãozinha. Quer, não quer, o São Paulo quer jogadores que queiram estar no clube. Não foi o que eles sentiram do Maurício Lemos, então por isso o jogador acaba que encerra as negociações com o atleta. Pendências com o Galo, pelo menos me garantem que não houve, mas é uma questão do clube do jogador com o clube, do São Paulo com o jogador que não sentiu firmeza de que ele gostaria de abraçar o projeto do Tricolor Paulista. Então é isso, e também a questão da lateral esquerda, do São Paulo observa o mercado.